Olá a todos vocês da Comissão Jogadora da Olimpíada Brasileira de Cartografia. No vídeo que nós vamos ver agora, nós vamos apresentar todo o projeto de construção e elaboração do History Map, elaborado pelos alunos aqui do Colégio Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. Os alunos são o Bruno, a Maria Carolina, a Sofia e o Fernando, do ensino médio aqui do nosso colégio. Eu espero que vocês gostem do nosso trabalho e que possam avaliar da melhor forma possível os nossos alunos. Muito obrigado. Na preparação do History Map dos refugiados no século XXI, a atividade prática da etapa 2, fase 2 da Olimpíada Brasileira de Cartografia, utilizou-se o software NightLab conforme recomendado no edital. Para definir qual história seria contada, o grupo restabeleceu como critério principal o impacto que o movimento migratório teria causado no Brasil. Após algumas pesquisas, concluímos que, dentre as alternativas possíveis, a crise migratória na Venezuela era a que mais se refletia no Brasil. A fim de didaticamente darmos devida relevância ao processo histórico que levou aos resultados atuais da crise, o grupo elaborou uma linhagem cronológica a partir do ano de 2012, em que começaram a ocorrer as maiores mudanças na conjuntura política venezuelana. Com o objetivo de representar os destinos dos imigrantes, listamos alguns dos países que recebem esses refugiados da Venezuela. Colocamos eles por ordem de seus respectivos fluxos migratórios vindos da Venezuela. Por fim, para que o History Map representasse as proporções da expansão da crise venezuelana no mundo, os slides foram ordenados de modo que a localização por eles indicada se tornasse cada vez mais distante da origem de partida dos refugiados. Mesmo com câncer e fazendo tratamento em Cuba, Chávez concorre à presidência nas eleições de 2012. A oposição conseguiu se fortalecer nesse período, conduzindo a eleição mais disputada da era Chávez. Porém, o então presidente ganha as eleições e se mantém no poder. Dentre suas primeiras medidas, destaca-se a nacionalização de empresas de telecomunicações, energia, financeiras e de empresas petrolíferas. Os indícios de desabastecimento começam a aparecer e, para conter a inflação, o governo torna medidas de aumento de controle de preços de itens básicos. O vice de Chávez, Nicolás Maduro, já havia assumido provisoriamente a presidência. Em março de 2013, Chávez morreu durante um tratamento contra o câncer. Nicolás Maduro, seu sucessor escolhido, foi eleito presidente por uma estreita margem de votos. Derrotado, Henrique Capriles chegou a falar em fraude eleitoral. O líder socialista Hugo Chávez, presidente de 1999, morreu em 2013. Naquele ano, o abastecimento piorou e começou a crise energética. O governo não havia investido em diferentes fontes de energia e, como o El Niño e a seca, as hidrelétricas não deram conta da demanda. Protestos se espalharam pelo país e foram duramente reprimidos. 2014 foi o ano do aumento dos protestos e manifestações em massa na Venezuela. Desde fevereiro desse ano, as ruas estão cheias de apoiadores e opositores do governo de Nicolás Maduro. Esse aumento ocorreu pois manifestantes protestam contra o aumento do custo de vida, corrupção, que alguns alegam ser ditadura, a falta de bens de consumo básico, alta inflação, diminuição do PIB e violência. Em 2015, a oposição conquistou pela primeira vez a maioria dos assentos na Assembleia Nacional, sendo 109 da Mesa da Unidade Democrática e 55 do Grande Polo Patriótico, desde o início do chavismo. Essa oposição tentou convocar um referendo para a retirada de Maduro antes de 2018, ou seja, final de seu mandato. No entanto, este fora vetado pela Justiça Eleitoral, pois alegaram que as assinaturas eram fraudadas. E o preço do barril de petróleo abaixou, agravando ainda mais a crise. Em 2016, ocorreu o aumento da inflação no país, da pobreza e dos índices de criminalidade. A falta de alimentos, de produtos higiênicos e de energia começa a se alastrar pelo país. Em 2017, a Venezuela é suspensa do Mercosul pela cláusula democrática, após a instalação de uma Assembleia Constituinte, que possuía apenas aliados de Maduro. Novos protestos deixam dezenas de mortos nas cidades. Em 2018, com a oposição dividida, as eleições presidenciais foram adiantadas e Nicolás Maduro foi lançado como candidato pelo Partido do Povo. A MUD, que é a Mesa da Unidade Democrática venezuelana, boicotou as eleições, afirmando que ocorreu uma fraude para que Nicolás Maduro fosse eleito legitimamente como presidente. Na oposição, Henri Falcón se candidatou,
Porém, Maduro venceu com 67,7% dos votos válidos, porém 54% dos eleitores teve abstenção do voto. Em 2019, Juan Guaidó se autodeclarou presidente interino da Venezuela e foi apoiado por diversos países, como os Estados Unidos e o Brasil. Maduro proibiu a entrada de doações no país, vindas principalmente da Rússia. Ele fechou as fronteiras do país e fortificou as que já estavam fechadas. E também ele condenou como traidor todo mundo que entrasse no país com ajuda humanitária. A ONU declarou estado de emergência na Venezuela, enquanto ocorreram diversos blackouts e o agravamento na crise econômica e na fome no país. Até o fim do século XX, o principal fluxo de imigrantes se direcionava da Colômbia para a Venezuela. Porém, com a crise econômica dos anos 2000, essa situação foi invertida, e hoje o número de venezuelanos em território colombiano chega a quase 676 mil, sendo quase 500 mil em 2018. Com isso, o país se configura como principal destino desses imigrantes pela uniformidade da língua e proximidade do território. Aí agora Começou. Hoje, o Equador abriga cerca de 107.052 refugiados da crise venezuelana e aguarda por cerca de 13.535 solicitações de registros individuais. O Equador, por ser um país muito próximo culturalmente e territorialmente da Venezuela, costuma abrigar muito. Pode ir? Vai. Enquanto em 2000... Puta, pera, eu coloquei no texto errado. Pronto. Os principais destinos dos imigrantes venezuelanos costumavam ser a Colômbia, os Estados Unidos e a Espanha, até que, em 2015, o Peru também entrou para a lista após aumentar 150 vezes o seu fluxo migratório. Enquanto em 2015... De novo. Ah, tá. Vai. Enquanto em 2015 havia cerca de 1.000 venezuelanos vivendo no país, uma nova estimativa feita em 2018 apontou que há cerca de 30,8 mil, ou seja, em apenas 3 anos essa população aumentou 3.000%. Devido à sua crise econômica, o Brasil tem enfrentado dificuldades com a absorção de imigrantes venezuelanos no seu mercado de trabalho e o seu fluxo de imigrantes. E se o seu fluxo de imigrantes continuar aumentando, o sistema vai continuar cada vez mais pressionado. Agora sobre 2012. O Chile é um dos 12 integrantes do Grupo de Lima de Estados Ocidentais que solicita a renúncia de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, alegando ser uma ditadura, e é o terceiro maior país receptor de refugiados venezuelanos no mundo, com aproximadamente 400 mil dos 4 milhões que fugiram da crise. Essa tornou-se a maior colônia de imigrantes no Chile, com aproximadamente 30% da população estrangeira. Os Estados Unidos aparentemente não apresenta ser a principal opção de destino de refugiados venezuelanos, pois o país se encontra a aproximadamente 4.500 km de distância, tem uma política de imigração bem restrita e sua língua nativa não é espanhol. No entanto, há cerca de 300 mil refugiados venezuelanos, sendo que aqueles que deslocam para o país normalmente têm parentes ou conhecidos já estabelecidos legal ou ilegalmente, ou são de classes econômicas abastadas. Sendo o principal refúgio de venezuelanos na Europa, o país possui 48.960 pedidos de refúgio, sendo a maioria deles os refugiados com maior poderio econômico e financeiro. Tal preferência se dá pela maior receptividade do país e o fato de eles possuírem a mesma língua, o espanhol.